O sol já se punha sobre Belo Horizonte quando o sino da igreja ecoou, marcando o fim do velório de Mariana. Amigos, vizinhos e parentes se reuniam para prestar condolências a Daniel, o viúvo de fala firme e sorriso ensaiado, que agradecia a todos com um aperto de mão e palavras medidas. Ao lado dele estava a pequena Sofia, de apenas 8 anos, segurando um coelhinho de pelúcia já gasto, chamado Bolinha. Os olhos da menina, perdidos, não se fixavam em nada, como se buscassem a mãe em meio ao vazio. A igreja estava cheia, mas Sofia parecia sozinha. Enquanto as senhoras cochichavam sobre a força de Daniel, a menina balançava o corpo suavemente, um gesto repetitivo que usava para se acalmar desde pequena. Mariana entendia esse jeito da filha e sempre a protegia dos olhares curiosos. Agora, sem a mãe, Sofia era apenas uma criança diferente, cercada por pessoas que falavam alto demais e tocavam nela sem pedir. Apertava a Bolinha contra o peito como se fosse seu único abrigo. Daniel, no entanto, não parecia abalado. Vestia-se de luto, mas sua postura era altiva, quase orgulhosa. Falava sobre Mariana com frases prontas, como se cada palavra tivesse sido ensaiada para comover. Ela trouxe luz para minha vida, e sua ausência será eterna, dizia. Mas seus olhos, quando cruzavam com os de Sofia, endurecia. Não havia carinho, apenas impaciência. Ele a mantinha ao lado, como parte do espetáculo, a filha órfã que despertava piedade, enquanto sua mão pousava firme no ombro dela, mais como contenção do que como afeto. Na saída da igreja, enquanto adultos ofereciam abraços, Sofia não dizia uma palavra. Ela raramente falava, e quando arriscava, era em sussurros apenas para Bolinha. Os vizinhos, sem entender, balbuciavam. Coitadinha. Além de perder a mãe, ainda tem essa condição. Daniel acenava com a cabeça, alimentando a imagem de pai sofredor. Mas sua mente já estava em outro lugar. Ele não pensava na dor da filha, nem em como cuidaria dela. Seu olhar estava voltado para o futuro, um futuro em que Sofia não faria parte. À noite, a casa estava silenciosa. Apenas o ponteiro do relógio da sala quebrava o vazio. Sofia, ainda com o vestido preto do funeral Saint-Sei, no chão do quarto rodeada por papéis e giz de cera. Desenhava com concentração, como sempre fazia quando não conseguia falar. No papel, traçou uma figura feminina caída no chão e, acima dela, uma figura masculina com braços estendidos. O vermelho do giz dava forma ao sangue que escorria pela escada. Era uma imagem clara do que seus olhos inocentes haviam presenciado. Daniel entrou sem bater. A expressão neutra, quase fria, observou o desenho e, em segundos, arrancou o papel das mãos da filha. Sem levantar a voz, mas com firmeza, rasgou a folha em pedaços. Não desenhe mais isso, Sofia, disse, jogando os pedaços no lixo. A menina apenas balançou mais rápido, apertando Bolinha contra o peito. O pai a observou por alguns segundos e então, sem aviso, ordenou: pegue seu casaco, vamos sair. A menina levantou-se devagar, sem entender, mas obedeceu. Daniel pegou uma mochila pequena, jogou dentro dela algumas roupas, o lanche preferido da filha e a lanterna com adesivos coloridos que Mariana havia lhe dado. O gesto parecia cuidadoso, mas escondia uma decisão sombria. Sofia não perguntou para onde iam, apenas segurou Bolinha e seguiu o pai até o carro preto, estacionado na garagem. A casa ficou para trás, silenciosa, como se também guardasse segredos. A viagem começou pelas ruas iluminadas da cidade, mas logo os postes se tornaram escassos. O carro seguiu em direção a uma estrada de terra, onde a escuridão tomava conta e o som dos grilos substituía o barulho da cidade. Sofia olhava pela janela e reconhecia lugares que costumava visitar com a mãe: a sorveteria da esquina, o parquinho da praça, a biblioteca da escola. Aos poucos, tudo desaparecia, substituído pelo breu da mata fechada. Quando o carro parou, Sofia percebeu que não havia casa de tia nenhuma, nem luz de janelas ao longe, apenas árvores altas e o cheiro úmido da terra. Daniel desceu, abriu a porta de trás e ajudou a filha a sair. Ajeitou a mochila em seus ombros, agachou-se diante dela
e pela primeira vez naquele dia, olhou-a nos olhos. Sua mãe entendia você. Eu nunca consegui. E não vou conseguir. As palavras foram ditas com uma calma cruel, como se já tivesse aceitado aquela escolha. Sofia não compreendia o sentido exato, mas sentiu o coração apertar. Abraçou Bolinha, enquanto o pai levantava-se e voltava para o carro. A lanterna vai te ajudar quando escurecer, e os biscoitos vão durar um dia. Foi tudo o que disse antes de fechar a porta e dar partida. As luzes dos faróis iluminaram a menina pela última vez, antes de desaparecerem entre as árvores. Ficou apenas o silêncio, interrompido por um pio distante de coruja. Sofia, imóvel, balançava o corpo, tentando controlar o medo. O chão estava frio, a mata viva com sons estranhos, e ela sozinha, perdida, com apenas um coelhinho de pelúcia para lhe dar coragem. Na manhã seguinte, a mata ainda guardava o sereno da noite. Entre os pinheiros altos, um homem caminhava com passos firmes, carregando uma mochila gasta e uma garrafa d'água. Era João, guarda florestal há muitos anos, acostumado com o silêncio e os segredos da natureza. Ele verificava as câmeras que usava para monitorar animais silvestres. Nunca esperava encontrar nada além de capivaras ou veados, mas naquele dia, algo estranho chamou sua atenção. Enquanto passava as imagens, João engasgou com um café quente que carregava numa caneca de alumínio. A tela mostrava os faróis de um carro na noite anterior em uma estrada isolada. Depois, um homem bem vestido aparecia com uma menina de vestido preto e um coelhinho nas mãos. O homem voltou sozinho ao veículo e foi embora, deixando a criança parada na beira da clareira. João não precisou pensar muito. Aquilo não era descuido, era abandono. Sem perder tempo, pegou a mochila, colocou dentro água, lanterna e um cobertor térmico e partiu na direção do ponto registrado. Seu coração batia acelerado. Conhecia bem a serra, sabia do frio da madrugada e dos animais que rondavam. Se ela ainda estiver lá, precisa de ajuda agora, murmurava enquanto caminhava entre as trilhas enlameadas. O vento balançava as copas das árvores e o som dos galhos estalando parecia à pressa. Lou ainda mais. Seguindo as marcas de pneus, João encontrou pequenos passos na terra fofa, sapatos infantis, afundados pelo peso leve de quem caminhava sem destino. Ele seguiu as pegadas até avistar, encostada em um pinheiro, a pequena Sofia, e o vestido estava sujo de lama, as meias encharcadas de orvalho, e o coelhinho de pelúcia pendia de seus braços. Ela não chorava, mas balançava o corpo, como se fosse um pêndulo humano tentando manter o equilíbrio do mundo. João se aproximou devagar, falando baixo como quem tenta acalmar um passarinho assustado. Oi, meu nome é João. Eu trabalho aqui na floresta. Você está bem? A menina não respondeu, apenas apertou Bolinha contra o peito. Você está machucada? Perguntou. Mas ela continuou no mesmo movimento. Então, ele notou os lábios arroxeados e o tremor leve no corpo. Era frio, fome e medo juntos. Com cuidado, tirou o casaco e envolveu os ombros dela. Tá tudo bem, mocinha. Você não vai ficar sozinha. João disse, aproximando-se lentamente. Quando estendeu a mão, Sofia hesitou, mas não recuou. Ele a ergueu nos braços com a leveza de quem segura um pássaro ferido. Ela não protestou, apenas encostou o rosto em seu ombro, ainda com o olhar distante. Você está segura agora, ele sussurrou, tentando transmitir uma confiança que nem ele sentia por completo. De volta à cabana simples onde vivia, João colocou Sofia diante do fogão a lenha aceso. Trocou as roupas molhadas dela por uma camisa grande de flanela e preparou um copo de leite quente com achocolatado. Sofia levou o copo às mãos pequenas e bebeu aos goles curtos, sem nunca soltar o coelhinho. O silêncio da menina era pesado, mas João não quis forçar. Apenas garantiu. Aqui você está protegida. Ninguém vai te machucar. Enquanto pensava no que fazer, João lembrou do protocolo. Qualquer criança abandonada deveria ser levada imediatamente às autoridades. Pegou o rádio e ligou para a central da polícia. Ao relatar que havia encontrado uma menina sozinha na floresta, a resposta do outro lado não foi de alívio,
mas de estranha frieza. Leve a criança para a delegacia central. O pai está desesperado. A ênfase na palavra pai acendeu um sinal de alerta em João. Desligou o rádio sem dar certeza de que cumpriria a ordem. Olhou para Sofia, que nesse momento rabiscava num papel velho que encontrou na mesa. Com traços firmes, ela desenhou uma escada, uma mulher caída e um homem em pé, braços estendidos. A cena era perturbadora. João gelou. "É isso que você viu?" perguntou, tentando decifrar. Sofia não respondeu com palavras, mas balançou a cabeça levemente, afirmando. Naquele instante, João entendeu que não era apenas abandono. Aquela menina podia ter presenciado algo terrível, algo que explicava o olhar frio de Daniel e a pressa em se livrar dela. O dilema se formava: entregar Sofia às autoridades, onde o pai tinha amigos influentes, ou protegê-la e buscar outro caminho. João sabia que qualquer decisão teria consequências graves. Mas olhando para os olhos da menina, decidiu que não permitiria que ela voltasse para o homem que a deixara na mata. Era arriscado, mas necessário. Pegou um caderno e pediu a Sofia que desenhasse o que lembrava. Enquanto isso, pensava em quem poderia confiar. Seu único contato fora da floresta era Clara, sua sobrinha jornalista em Belo Horizonte, conhecida por denunciar corrupção e nunca se calar diante de injustiças. Ele hesitou em ligar, mas algo dentro dele dizia que só ela poderia ajudar a dar voz ao que Sofia carregava nos desenhos. Quando finalmente pegou o telefone, a voz de Clara atendeu do outro lado. "Tio, tá tudo bem?" Ele respirou fundo. "Não posso falar muito, mas encontrei uma menina e você precisa vir até aqui. É urgente e pode ser perigoso." Do outro lado, Clara silenciou por alguns segundos antes de responder com firmeza. "Eu vou... Espere por mim. Só me diga uma coisa. O que aconteceu?" João olhou para Sofia, ainda desenhando, e respondeu. Acho que ela viu o que ninguém deveria ver. O som do motor de um carro subindo a estrada de terra fez João olhar pela janela da cabana. Reconheceu o veículo da sobrinha Clara, que desceu rapidamente, trazendo uma mochila e a câmera pendurada no pescoço. O rosto sério mostrava que ela já entendia a gravidade da situação. Assim que entrou, parou ao ver Sofia sentada à mesa, rabiscando sem parar. "É ela, tio?" perguntou com a voz embargada. João apenas acenou afirmativamente. Clara se aproximou devagar. "Oi, meu nome é Clara. Posso sentar aqui do seu lado?" A menina não respondeu, mas puxou um pedaço de papel em branco e começou a desenhar uma casa com muitas janelas. Na escada dessa casa, repetiu a mesma cena. A mulher caída e o homem em cima, braços abertos como se tivesse empurrado. Clara trocou um olhar aflito com João. "Tio, isso é sério demais." Essa criança presenciou algo terrível. Sofia não parava de rabiscar. Em outro papel, desenhou 3 homens de uniforme ao lado da figura maior. Ela não só viu, como ouviu, murmurou João, lembrando-se do jeito que ela reagiu quando tentou perguntar sobre o pai. Clara se inclinou. "Sofia, quem são esses homens?" A menina não falou, mas sussurrou algo para a bolinha, o coelhinho de pelúcia. João percebeu e explicou. "Ela fala mais com o brinquedo do que com as pessoas." Clara respirou fundo. "Tio, isso é maior do que imaginamos. Se o pai dela realmente fez algo com a mãe e agora abandonou a filha, ele não está sozinho. Esses desenhos podem mostrar pessoas influentes. Se levarmos isso à delegacia, vão silenciar tudo. Precisamos de provas fortes. E precisamos rápido." João assentiu, mas o medo crescia. Já podia sentir que estavam sendo observados, como se a mata ao redor da cabana escondesse olhos atentos. Naquela noite, Clara organizou os desenhos sobre a mesa. Cada traço parecia contar uma história silenciosa, um segredo gritado em cores. João mantinha a espingarda encostada na parede, hábito antigo de homem da roça, mas que agora voltava a fazer sentido. O silêncio da floresta, geralmente pacífico, estava pesado, como se anunciasse algo prestes a acontecer. Até os grilos pareciam cantar mais baixo. Sofia, cansada,
adormeceu abraçada ao coelhinho. De repente, os faróis de um carro iluminaram a cabana por segundos e depois apagaram. João correu para a janela, mas não viu ninguém. Eles sabem que estamos com ela, disse em voz baixa. Clara gelou. O que vamos fazer se tentarem levar a menina de volta? João olhou para Sofia dormindo e respondeu com firmeza. Eu não deixo. Prefiro morrer aqui do que devolver-lá aquele homem. A tensão dominava o ambiente. Cada segundo parecia um risco. De manhã cedo, João saiu para verificar os arredores. Encontrou marcas de pneus frescos na estrada e bitucas de cigarro perto da cerca. Não eram turistas, muito menos caçadores. Alguém havia vigiado a cabana durante a noite. Voltou para dentro e contou a Clara, que começou a gravar depoimentos em sua câmera. Se algo acontecer, essa gravação vai mostrar ao mundo a verdade, disse. A voz tremia, mas a determinação era inabalável. Enquanto isso, Sofia despertou e pegou seus lápis de cor. Dessa vez, desenhou um coelho enorme com olhos brilhantes. Clara se aproximou, confusa. Por que ele tem olhos assim, Sofia? A menina então, pela primeira vez, levantou os olhos e falou em sussurro. Mamãe disse que Bolinha guarda segredos. Depois, puxou uma pequena costura solta no brinquedo e tirou de dentro um cartão de memória. João e Clara se entreolharam, atônitos. O coração de Clara disparou. Colocou o cartão no notebook que trouxera. As imagens começaram a aparecer. Fotos da mãe de Sofia com hematomas, laudos médicos escondidos, gravações em que relatava ameaças do marido. Havia até áudios em que a voz dele surgia clara, dizendo que se ela tentasse fugir, pagaria caro. João fechou os punhos de raiva. Ele matou a esposa e tentou sumir com a filha porque ela sabia de tudo. Antes que pudessem discutir o que fazer com aquele material, o barulho de outro carro ecoou mais perto, seguido de vozes. Alguém estava se aproximando. João apagou as luzes, Clara escondeu o notebook e Sofia agarrou Bolinha com força, balançando o corpo rapidamente. A tensão era insuportável. Quando bateram na porta, João empunhou a espingarda. É a polícia! Abram agora! O tom autoritário não trazia alívio, mas sim pavor. Clara olhou para o tio, trêmula. Se for gente dele, eles vão levar a menina e acabar com as provas. João manteve-se firme. Eu sei, mas não vou abrir sem saber quem está do outro lado. Do lado de fora, os homens insistiam, agora com batidas mais fortes. Sofia começou a chorar baixo, repetindo, não abre. Não abre. A cabana inteira parecia encolher diante da ameaça que crescia do lado de fora. A porta da cabana tremia sob as batidas fortes. Abram! É a polícia! Repetiam as vozes do lado de fora. João manteve a espingarda firme, respirando fundo, enquanto Clara filmava discretamente com o celular. Ela sabia que qualquer registro poderia ser a diferença entre verdade e silêncio. Sofia se encolheu num canto, balançando rápido, o coelhinho apertado contra o peito, repetindo baixinho. Não abre. Não abre. João decidiu enfrentar. Mostrem suas identificações pela janela, gritou. Silêncio. Em seguida, uma resposta áspera. Pare de enrolar e abra. Ou vamos arrombar. Clara e João se entreolharam. Aquilo confirmava a suspeita. Não eram policiais interessados em proteger a menina, mas homens ligados a Daniel. O perigo era real e iminente. João puxou Sofia para perto e sussurrou. Fique quietinha, ninguém vai te levar. Os homens começaram a forçar a porta. Clara, com um coração acelerado, ligou para um contato da redação e transmitiu parte das imagens do cartão de memória. Se algo acontecer, publiquem isso agora. Pediu, quase sem fôlego. O barulho de madeira rachando se intensificava, até que, de repente, os homens foram surpreendidos. Sirenes ecoaram pela mata e viaturas do Ministério Público chegaram com agentes federais armados. O tempo parecia ter parado. Os falsos policiais tentaram fugir,
mas foram rendidos. João abaixou a espingarda e respirou aliviado. Clara, ainda trêmula, registrou tudo. Sofia apenas observava em silêncio, os olhos fixos nos homens algemados. Entre eles, um rosto conhecido. O delegado que tantas vezes havia visitado Daniel era a prova viva de que a rede de proteção dele se estendia muito além da família. Agora, exposta, não tinha mais como ser negada. No dia seguinte, as manchetes estavam por toda parte. Viúvo influente é investigado por morte da esposa e tentativa de abandono da filha. A reportagem de Clara, com imagens de Sofia e os arquivos escondidos no coelho de pelúcia, ganhou o país. Vozes que antes se calavam começaram a surgir, contando histórias de medo e manipulação. Daniel, que antes parecia intocável, agora enfrentava a pressão pública e o cerco da justiça. Sofia foi levada para ficar sob os cuidados da tia Avo, em Ouro Preto, uma senhora de fala mansa e olhar doce, que acolheu a menina com carinho. Ali, rodeada de quintal, flores e cheiro de bolo assando, Sofia começou a se sentir segura novamente. Bolinha, seu coelhinho, continuava ao lado, agora símbolo de coragem e resistência. A cada desenho que fazia, mostrava que a memória podia ser uma arma poderosa contra a mentira. João voltou à sua rotina de guarda florestal, mas nunca mais foi o mesmo. Para ele, salvar aquela menina foi mais do que cumprir um dever. Foi um chamado da vida. Uma lembrança de que mesmo nos lugares mais escuros, alguém pode escolher proteger em vez de destruir. Clara, por sua vez, ganhou reconhecimento nacional, mas o que realmente importava era ter dado voz àquela criança. As cores dela contaram o que palavras não conseguiam, dizia emocionada. E assim, a verdade veio à tona. Mariana não foi esquecida, pois sua coragem em esconder provas no brinquedo da filha foi decisiva. Sofia, com seus desenhos e silêncio carregado de significado, mostrou que até mesmo uma criança pode derrubar muros de mentira erguidos por adultos poderosos. E João e Clara provaram que ainda existem pessoas dispostas a enfrentar o medo para proteger os inocentes. Histórias como essa nos fazem refletir. Quantas vezes passamos por alguém que carrega dores invisíveis? Quantas Sofias existem pelo mundo esperando apenas que alguém as veja, as ouça e acredite nelas? Talvez a coragem esteja justamente nisso. Não se calar diante da injustiça, mesmo quando o risco é grande. E você? O que faria se fosse testemunha de algo assim? Se essa história tocou seu coração, compartilhe sua opinião nos comentários e siga nosso canal para mais histórias que emocionam e inspiram. Porque no fim, a verdade sempre encontra um caminho menos ainda, que precise ser desenhada por mãos pequenas.